começo da nossa jornada, vimos 5 motivos para se estudar a história da igreja. O primeiro deles aponta a história da igreja como uma síntese. Foi possível enxergar um pouco da nossa herança. Estudamos como foi a proclamação do evangelho em diversas regiões do mundo. E pelos fatos que estudamos, fomos inspirados a proclamar e aplicar o evangelho no nosso contexto atual. E como o Espírito tem papel fundamental nisso tudo, citando Cáenes mais uma vez. A história da igreja mostra o Espírito de Deus em ação através da igreja durante os séculos de sua existência. Nosso segundo motivo, a história da igreja como um auxílio para a compreensão do presente. Podemos compreender melhor o presente se conhecemos as suas raízes no passado. Crenças e práticas litúrgicas diferentes são mais facilmente compreensíveis à luz da história. Isso fica claro quando vemos a posição que a Igreja Católica Romana firma até os dias de hoje, ou quando olhamos para o surgimento das denominações e as diferenças entre cada uma delas. Esses são 2 exemplos entre muitos que estudamos na série. Motivo número 3, a história da igreja como um guia. A capacidade de evitar erros e práticas equivocadas é outra utilidade do estudo do passado da igreja. As heresias na igreja não são novidade dos últimos séculos. Ao longo da série, estudamos diversas heresias e erros teológicos. Alguns deles tiveram suas origens nos primeiros séculos e se repetem até hoje, apenas com uma aparência mais contemporânea. Número 4. A história da igreja como força motivadora. A história da igreja também oferece edificação, inspiração ou entusiasmo que estimulam uma vida espiritual elevada. Ao enxergar todos esses períodos em que o cristianismo se manteve vivo, deixamos a ansiedade de lado e somos motivados a trabalhar de maneira mais consistente. Assim como fizeram os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas e muitos outros exemplos que tivemos a oportunidade de estudar na nossa série. Por último, a história da igreja como força libertadora. Foi possível, por meio dessa jornada, entendermos um pouco melhor das nossas raízes, entendermos de onde viemos, qual é o nosso DNA, e citando Cáenes mais uma vez: quem estuda a história da igreja jamais se isolará em sua denominação, pois perceberá a unidade do verdadeiro corpo de Cristo ao longo dos séculos. Ele também se tornará mais humilde ao encontrar os gigantes da sua herança espiritual e perceber o quanto lhes deve. Ele se tornará mais tolerante para com aqueles que dele diferem em questões não essenciais, mas que, como ele, aceitam as grandes doutrinas básicas da fé, como a morte vicária e a ressurreição de Cristo, ensinadas por Paulo em Atos 17 e em 1 Coríntios 15. Que nós, como corpo de Cristo, sejamos motivados a estudar cada vez mais e melhor o Evangelho do nosso Senhor, sobre as nossas origens e como devemos lidar com o presente, a fim de que possamos clamar cada vez mais forte que o nosso Senhor venha.